meus queridos e minhas queridas. Minha convidada hoje é uma pessoa que ela melhora a autoestima de muitas mulheres. Um trabalho muito nobre, pelo menos eu acho, né? É a Valéria. Só que a Valéria não começou com esse trabalho. Tudo bem, Valéria? Tudo ótimo, muito feliz de estar aqui com você. Eu mais ainda, de te receber. Admiro o seu trabalho só por ter conhecimento do que você faz, eu já admiro. Você não começou no ramo da tatuagem, né? Seu trabalho é no ramo da tatuagem, mas você não começou Sim. com esse trabalho no seu primeiro emprego. Né? Eu transitei por várias áreas, né? Comecei a trabalhar muito nova, com 9 anos de idade. Nossa! 9 anos, eu bordava sapato, já trabalhei em confecção de roupa, passei por escritório, até chegar nessa área, né? Fui me descobrindo aí. Você chegou na área de ser tatuadora. Isso. Eu entrei... Como é que você começou nessa área? Eu entrei para ser recepcionista em um estúdio de tatuagem e antes disso a minha vida era uma loucura, né? Fazia bicos em vários lugares e eu me via muito parada como recepcionista. Eu falei, quero aprender a tatuar, quem sabe, né? Isso dá certo. Eu já gostava muito da área da estética, da beleza. E aí foi que eu tive meu primeiro contato com a tatuagem, né? Me tatuei alguns amigos, algumas amigas. E até que eu vi essa área paramédica, né? Era da estética, onde você une a tatuagem mais para transformar vidas, né? Hoje, você se especializou em fazer areolas, né, de pessoas que perdem essas areolas, né, e sempre em caso de câncer de mama, não é isso? Isso. Na verdade, assim, olha, 90% dos casos que eu atendo é muito maior até casos de cirurgias estéticas do que somente câncer de mama. Tá, porque o mamilo, ele não fica, quando se faz uma cirurgia estética, ele não fica certinho, né? Isso. Fica meio que recortado, assim, né? Fica com falhas, com cicatriz. E, infelizmente, também existe um índice muito alto de necrose areolar em cirurgia estética mamária, onde há perda total ou parcial. Então, realmente, a pessoa pode perder toda a areola e mamilo. E aí, a gente entra com esse trabalho. Essa tatuagem... ele fica perfeito. A gente não pode mostrar aqui porque a gente está no YouTube, na internet, e o vídeo vai cair. Porque eles vão considerar como nudez, sexual, como nudez. Mas fica perfeito? Fica um efeito 3D. A gente efeito 3D? Fica do mamilo, né? Porque normalmente as pacientes que... Tanto câncer de mama quanto a necrose, né? Quando perde total, não tem mais mamilo. Então, não tem mais aquela projeção. Então, com o desenho, a gente faz esse efeito 3D de projeção. Dela se olhar de frente a paciente e ter essa sensação que tá projetado ali, né? Tudo isso com arte, né? Mas não foi assim, pum, vou fazer tatuagem de mamilo e tal. Não. Porque assim, é uma coisa que eu acho que deve ter um aprendizado, uma especificação enorme. Como é que rolou isso aí? Então, eu comecei, primeira técnica que eu aprendi foi de camuflagem de estrias na época, né, a 2017. E aí, chegava muitas pacientes para mim, para fazer as estrias na mama, e tinha aquelas falhas em volta da areola. Eu falava, Nath, você não faz? Eu tinha medo, né? Eu falava, não, preciso entender melhor sobre essa técnica. E a Adê, na época tatuadora do estúdio, onde eu trabalhava, ela tinha um projeto Tatuagem é Vida, onde ela já trabalhava com os casos de reconstrução. Só que, infelizmente, né, a mãe dela teve câncer na época e ela quis se afastar do projeto, ela não quis dar mais continuidade, porque ela se sensibilizava muito com os casos das pacientes. E aí, eu já trabalhando com estria, já trabalhando com a máquina, eu falei, olha, acho que eu vou me especializar nisso, vou buscar, mas na intenção de realmente só dar continuidade no projeto dela, atendendo os casos de câncer de mama, né, de pacientes que realizaram tratamento pelo SUS. Só que eu não tinha ideia, eu não tinha noção da demanda, que casos de cirurgia estética acontecia, essas necroses, Você achava que era só no caso do câncer de mama? Eu achava que era só elas que precisavam. E aí começou a vir essa demanda e eu fui me especializando cada vez mais. Sozinha? Não, fui em busca de cursos, fiz várias especializações, né? E unindo também, né? Conhecimento, a gente vai adaptando ali a realidade também das pacientes. E estando dentro de um estúdio de tatuagem, então eu ia pegando as técnicas também de tatuagem, né? E assim, como é que é a reação delas depois que você
Porque, para mim, o corpo da mulher é lindo. E a parte mais linda do corpo da mulher, Sim. ao meu ver, são os seios, né? Não só de beleza, mas é por ali que se amamenta, né? Ele traz muito um símbolo de feminilidade, Exato. né? Como é que é a reação dessas mulheres que voltam a ter um seio perfeito? Olha, eu falo que assim, não existe nada mais nosso do que o nosso próprio corpo, né? E assim, é muito triste, independente do tipo de cirurgia que foi feito, o tratamento, muitas delas vêm trazendo pra mim, né? Que não conseguem mais se olhar no espelho, que muitas vezes eu atendi, inclusive. Não tira mais a roupa perto do marido. Não consegue se relacionar, sempre no escuro. Muitas vezes vai fazer alguma atividade, tá com uma amiga, não se troca na frente de ninguém, sabe? E, inclusive, atendi hoje uma paciente que eu finalizei o procedimento e ela não se olhava. Então, muitas têm essa reação de ainda entender que é um processo que elas vão ter que se redescobrir, se olhar novamente, ter esse, né, voltar a se olhar com mais carinho para aquela região, porque é muito trauma, né? São muitas dores que elas passam. E tem os casos das pacientes que elas já olham, choram muito, né? É como se elas se reconectassem com elas. A gente fala que é ressignificar essas cicatrizes, né? Ressignifica a cicatriz, a vida da pessoa, né? Sim, você dá uma vida trazendo nova, uma nova vida, para essa né? Um pessoa, novo ciclo né? para ela. Você foi para a Europa, né? Fazer cursos, né? Como é que você descobriu? Então, existem vários congressos, vários eventos, né, fora do país, e a Ucrânia e a Rússia, eles são considerados países que... Pioneiros em tendências em micropigmentação, principalmente. E aí, eu vi um congresso, eu vi um evento, eu falei, olha, vou tentar ir, né, pra lá. Longe pra caramba. Longe pra caramba, Ucrânia, quem que vai pra Ucrânia, né? E na época eu fui mais pra trazer técnicas mais modernas pra Araçatuba, né? Eu via que as pessoas não iam tanto em busca fora desse conhecimento mais artístico mesmo. E foi incrível. Assim, eu tenho um primo que é cirurgião plástico e ele fala, não... eu tenho prótese pequena agora, né? E eu vou retirar, não quero mais. Aí, por exemplo, para deixar o mamilo perfeito, ele fala, não, eu tenho um amigo que é cirurgião plástico e tal, depois de uma cirurgia estética e tal. Então, é um negócio de muita responsabilidade, né? Porque se ele fala assim, não tem que ser cirurgião plástico, então, é uma coisa que, assim, eu imagino como é que é a sua responsabilidade com relação a isso, né? É muito grande. Até porque a gente acaba fazendo muito parceria com os médicos, né? Esse trabalho de reconstrução, não existe nada estético ou cirúrgico que faz voltar a areola ser o que era, em formato, em cor. Existem técnicas, né? Onde eles podem vir com enxerto, enfim, mas não vai ficar, a mesma trabalho, coisa. A pigmentação, e você consegue fazer de acordo com o que a mulher tinha antes? Sim. Muitas vezes, se foi só um lado, né, a gente tem como referência para questão de características, formato, jogo de cor, que compõe, então a gente vai lá e reproduz da maneira mais fiel possível, né? E se ela não tem os dois lados, né, se for uma perda total dos dois lados, aí a gente vai criar do zero, aí a gente fica mais livre, né? Eu até converso com a paciente, agora você pode escolher. São quantas sessões? Normalmente é um procedimento com retorno, daí 30 dias, então são 2 sessões, vamos colocar assim. São 2 sessões só, Isso. Você faz o procedimento, depois retorna e finalizou. E você já ganhou vários campeonatos, né? Sim, ganhei campeonato. Como é que é campeonato desse tipo de trabalho? Existem, são provas, né, que a gente passa. Por exemplo, vai pessoas de todos os cantos, campeonatos fora do país, você pega, enfim, você vai competir com pessoas de vários países. E aí a gente passa por uma etapa de uma prova. No caso das areolas, é numa pele artificial. Tá. Então a gente tem um tempo de prova ali para execução da técnica, e aí vai ser avaliado por jurados, normalmente pessoas renomadas, né? Vão avaliar ali e dar essa classificação. Então, é muito importante, traz muita visibilidade, né, um campeonato, principalmente quando é de uma técnica tão delicada quanto essa. Você ganhou o campeonato aonde? Eu ganhei campeonato aqui em Brasília, que é o maior campeonato da América Latina. Poxa! E em Roterdã, que é considerado campeonato mundial.
Meu Deus, você ganhou? Ganhei. Como é que foi? Fala esse processo para mim, como é que é? Quando eu fui para Roterdã, foi uma experiência, assim, muito, muito louca e muito extraordinária, Você imaginava né? ganhar? Olha, assim, a gente vai com essa expectativa, Sim, né, sim. de ganhar e tudo. Mas é muito difícil, porque você realmente vai para uma prova com Quantas pessoas... pessoas, mais ou menos, que participam de Olha, uma prova dessa? de areolas, é porque, assim, existem várias categorias, né? Uhum. De areolas devia ter em torno de umas 20 pessoas, mais ou menos. Porque é uma coisa muito específica, muito né? específica, muito específica. E aí, aquela tensão, né? Porque o seu trabalho... Tem etapas? Não. Não, já é a prova direto e aí vai ser avaliado. E é muito difícil porque, assim, o seu trabalho ele vai ser julgado por outras pessoas. Então, você tem que agradar também o gosto dos jurados, né? Deles olharem, se identificar com o seu médicos? trabalho. O que são Não, esses? são pessoas também que atuam nesse universo. Ah, sim. Normalmente micropigmentadores, tatuadores também, né? E aí, vocês é uma pele artificial, ou seja, é um seio feito com uma pele artificial. Isso. É, como se fosse uma mama ali, Uhum. uma borracha, né? E Tá. a gente vai... Que pega a tinta da mesma maneira que uma pele tinta. humana pega. Isso. E você vai fazer... Quanto tempo demora? Em torno de 50 minutos. E Você tem faz as prazo duas? também. Não, a gente faz uma só e a gente tem tempo. Ah, mas assim, então, para fazer de uma pessoa, demora umas 2 horas. Não, leva em torno disso mesmo, 1 hora. Se for os dois lados, às vezes acaba levando um pouquinho mais, em torno de 1h30, a 2 horas. Certo. E aí, em 50 minutos, eles assistiram lá e tal, de repente... Aí a gente não tem muito contato com... A gente não tem contato com os jurados, né? Você entra por uma sala, onde você não pode tirar foto, nem nada, né? Termina a prova e sai. Aí você vai aguardar o resultado, e o resultado, esse mesmo de Roterdã, é numa festa, com pessoas de vários países, então é bem legal, é uma experiência bem bacana. Como é que foi? O que você sentiu na hora que você ficou sabendo que você ganhou? Olha, a hora que falou meu nome, eu acho que eu demorei uns 5 segundos pra pensar pra cair a ficha? Será que sou eu ali mesmo? Aí aquela emoção, né, de pensar, poxa, eu tô levando pro Brasil esse prêmio, esse reconhecimento, super né? Prêmio. Super prêmio. Né, assim que é uma área, gente, é uma área muito específica, muito delicado, mexer com a autoestima de uma pessoa é algo muito delicado, né? Que você pode tanto levantar como destruir a autoestima dessa pessoa. Sim, então e normalmente já são pacientes que vêm muito sensibilizadas, né? Já vêm com muitos traumas. Muito trauma e tal, né? Como é que você enxerga o futuro por exemplo, hoje, antigamente não se pensava em reconstruir um mamilo, né? Tá? A pessoa ficava, entre aspas, mutilada pro resto da vida. Sim. Né? Ela não é uma coisa, digamos, nova, mas é uma coisa que não é tão antiga assim, que as mulheres operavam e não tinham o que fazer. Sim. Né? Como é que você enxerga nesse e em outros aspectos da estética a evolução? Olha, eu acredito que cada vez mais as pacientes vão ter acesso, né, a esse procedimento. Ainda não é uma área que tem muitos profissionais formados, não tem, são poucos profissionais que atuam. Então, eu acredito que num futuro a gente vai ter mais profissionais, onde essas pacientes não vão precisar realmente passar parte da vida ali, anos da vida, sem ter acesso a esse procedimento. O SUS hoje não cobre isso. Não cobre. Não, deveria cobrir, né? Como entra em algo muito mais artístico, vamos colocar assim, não tem muita ligação ali diretamente. Não é artístico, né? Porque você, assim... tá muito mais ligado até à saúde, dão a reconstrução, né? Não é isso? Eles dão isso, a reconstrução, tá? Então, assim, deveria ser o trabalho completo. Sim. Né? Porque e não é artístico, porque é artístico? Porque o seu trabalho é artístico. Mas para quem recebe... É essencial. É essencial. Né? Complementar, ou seja, terminar algo que você... Voltar a ser quem você era. Sim. Num todo, completa, Sim. Né? É até o que muitos médicos falam pra mim, né? Que esse trabalho é a cereja do bolo. Uhum. Ele vem pra finalizar, né? Toda essa etapa. Depois de todo o processo de cirurgias, enfim, reparações e tudo mais, até mesmo, às vezes, o tratamento, precisa desse procedimento pra finalizar, né? Pra finalizar esse ciclo, essa etapa, até o que muitas pacientes falam pra mim, né? Quando elas deitam na maca, elas falam, Nath, essa é a última etapa, né? De tudo que elas já passaram ali.
qual foi o caso que mais te impactou, assim, daqui? Uma paciente que ficou marcada para você? Olha, é que assim, são muitas histórias, né? São muitas... Eu acho que... Você pode contar, não precisa ser uma só, mas alguns casos que te impactaram, que você... Sabe, que você respira fundo, você fala... Eu acredito assim, eu tive duas muito fortes, né? Uma que foi a primeira vez que eu fiz o procedimento e a paciente, ela não se olhou. Me impactou muito, porque normalmente elas queriam ver... Ela tinha medo de se olhar, não se olhou. Elas não se olhavam, e aí ela não se olhava, e aí normalmente eu marco, vou mostrar pra ela como que vai ficar o posicionamento, sempre vou conversar como que ela quer, questão, né, a gente tem essa conversa. E ela não quis conversar, ela não quis olhar, eu finalizei, ela não olhou, e aí eu lembro que foi a primeira vez que uma paciente não se olhou, e aquilo ali me impactou muito. Ela foi embora e daí, depois de quase uma semana, eu mandei uma mensagem pra ela, né? Eu falei, e aí, como é que tá a cicatrização? Aí ela foi contar pra mim que em casa ela não tinha espelho, que ela não se olhava mais. Que então foi um processo dela chegar com calma, se olhar novamente. Aí ela foi agradecer por todo o procedimento. E eu já tava surtando. Eu falei, meu Deus, ela não gostou. Alguma coisa Porque fez... passou uma semana, não falar nada, né? Eu falei assim, ela não se identificou comigo, aí alguma coisa aconteceu. Ela foi comprar um espelho e acabou se olhando. E ela foi se olhar. E ela falou assim que ela só tinha um espelho na casa dela, no banheiro, que ela conseguia ver só o rosto dela pra ela não olhar o corpo. E ela já tinha finalizado o casamento, porque ela não conseguia mais se relacionar com as pessoas. Então, assim, me marcou muito. E um outro foi uma paciente recente também, no caso de mastectomia de tratamento do câncer de mama. Ela estava muito emocionada. Ela já chegou muito emocionada. E aí ela sentou, e ela foi uma das pacientes que falou isso pra mim, que era a última etapa pra ela. E quando eu perguntei, eu sempre vou perguntando como que foi o processo pra ela e tudo mais. E naquele momento ela falou pra mim que ela já tinha perdido o pai, a mãe por câncer, e o irmão, naquele dia do procedimento dela, estava em Barretos. E aí eu falei, caramba, né? E ela contando toda a história. Cruz, né? Chega até a me arrepiar. E aí ela me contando, e você via muita força nela, sabe? Falou, caramba, às vezes a gente reclama de umas coisas tão boba na vida, né? E olha tudo que essa pessoa tá enfrentando, tá passando, a gente não forte olha aqui, ao lado, né? A gente não olha pra trás, né? E perder, assim, toda a família, né? E o irmão passando também pelo tratamento. E eu acho que, assim, me impactou bastante também. E aí, dá se olhar e se ver desconstruída. E aí, quando você terminou esse trabalho... ela ficou super feliz. Ela... Foi bem emocionante. Essa se olhou Sim. E se reencontrou. Se reencontrou. É muito importante. Você pretende fazer mais cursos? Sim, a gente sempre segue se especializando, né? Eu falo que a área da estética é uma área que não para. Cada hora uma técnica nova, uma tendência. Mas aqui no Brasil mesmo tá evoluindo essa área da tatuagem estética ou tem que ir para fora? Tem que ir pra fora. O Brasil, ele é considerado o país que mais faz cirurgia estética no mundo. Sim. Em casos de cirurgia estética, nós somos referências, né? Mas nessa técnica em específico, as pessoas ainda elas não estão enxergando o quão incrível ela é, né? O quanto ela realmente impacta a vida das pacientes e que a gente pode trabalhar em parceria com os médicos. Você ouve falar que tem, que você pode fazer uma tatuagem, assim... Mas parece algo tão distante de você. Sim. Né? Ou muitas vezes algo nem tão profissional, né? Você fica com medo. Eu acho assim que deve dar um medo. E se eu não gostar, é definitivo, entendeu? Sim. Né? A tatuagem é isso, né? É uma coisa definitiva. Hoje se retira, mas eu não sei como é que fica, né? Então, é algo definitivo que você tem que gostar. Sim. Né? E tem outra parte da tatuagem estética que eu não sei se você faz, que é cobrir cicatrizes. Sim, eu também faço a parte de cicatriz. Que se aproveita aquela cicatriz para fazer uma tatuagem bonita ali em cima que disfarça aquela cicatriz. No caso, o que eu faço é pigmentar a cicatriz. Então, eu não faço desenho, né? Não faz desenho. Essa parte de desenho, não. Eu trabalho realmente específico com reparação e reconstrução. Então, às vezes, chega uma cicatriz
Mas Um queloide. Isso. Ou uma cicatriz mais escura, ou que perdeu a pigmentação, então a gente consegue mudar a tonalidade da cicatriz. Pra ficar da mesma cor da pele da pessoa. Pra trazer mais próximo ali, pra ficar mais imperceptível em questão de cor. Cicatriz eu sempre falo, né? A partir do momento que juntou duas peles, é difícil você apagar a marca. Mas a gente consegue amenizar esse impacto visual dela. A não ser assim, alguma cirurgia plástica, tá assim. Fica quase imperceptível, mas não fica imperceptível. Mas ainda a marca sempre vai estar ali. Por exemplo, a cicatriz de alguns cirurgiões plásticos, quando vão colocar uma prótese, ou fazer uma reconstrução de mama, ou fazer a mamoplastia, que é só erguer e tal, às vezes fica aquela cicatriz que parece um T. Por mais imperceptível que fique, que você quase não vê, se você chegar de perto, você vê. Você consegue igualar essa cor de pele? Sim, a gente iguala. Que fica totalmente imperceptível? Sim, para trazer sempre bem próximo ao tom da pele da paciente. E aí ele fica imperceptível. Essa cicatriz vai ficar imperceptível. Na hora, às vezes, dela tirar uma foto, numa distância, né? Eu falo que, assim, cicatriz, a partir do momento que você tem, você sabe onde que ela tá ali, né? Então, pra própria pessoa... Pra pessoa, ela sempre vai se olhar, mas eu falo, às vezes, pra tirar uma foto, pra olhar uma certa distância, talvez não chame mais a atenção em questão de cor, né? Você tem bastante paciente? Você acha assim, o seu trabalho, as pessoas sabem, muitas pessoas sabem que você está fazendo isso aqui em Araçatuba? Sim, assim, eu sempre busco trabalhar muita divulgação, né? Hoje eu sou uma das referências do Brasil em reconstrução areolar. Tenho alunas também, atendo. Você dá curso, então? Dou curso também. Atendo Araçatuba e atendo São Paulo. Então, eu atendo pessoas de vários estados que também vêm até a mim. E hoje, tendo alunas, eu consigo também direcionar pacientes. Então, às vezes, uma paciente de um outro estado muito distante, porque chegar em Araçatuba não é tão fácil. Eu não sei se eles colocaram, né? Se colocar teu contato. Sim. Né? Para as pessoas. Muitas vezes a pessoa não sonha. Por exemplo, eu não sabia que em Araçatuba tinha uma pessoa como você. Sim. Né? Aí foi através da produção que trouxeram você e que eu fiquei sabendo que tinha, e ainda nesse nível seu, menos ainda, né? E é assim, algo muito gratificante a gente saber que tem alguém assim aqui, né? Sim. E mais assim, gratificante é ver a alegria que você fala do seu trabalho, né? Como é que você definiria ele para mim? Olha, acho que só tem uma palavra que define o meu trabalho, que é transformador. Transformador, que inclusive é o nome do meu método, né, que eu ensino para as alunas, que a gente realmente transforma a dor. A gente se transforma para transformar vidas, né, transforma essas vidas, então acho que é a palavra que melhor define esse trabalho. O que você diria para quem está passando por esse processo? É difícil, né? Sim. Porque você vai... O que você vai dizer, né? Meio difícil falar, mas assim... qual seria, digamos assim... Uma palavra de esperança, uma mensagem de esperança, porque como você mesma disse, né? Que você transforma a dor. Nós não estamos falando de dor física. Sim. Nós estamos falando de dor da alma, de dor emocional, não é? Sim. Que você diria para essas pessoas que não chegaram na cereja do bolo ainda? Eu penso assim, todas elas às vezes acham que é um processo que está acontecendo só com elas, né? Eu já atendo reconstrução tem 6 anos e elas vêm sempre me relatando a mesma história. Mas será que isso aconteceu comigo, né? Então, muitas pessoas passam, né, por toda essa luta, e que elas não estão sozinhas, né? Eu entendo que é algo muito difícil, não é fácil, né? Independente de como houve essa perda aí, principalmente em casos de tratamento, né, do câncer de mama, mas que hoje existe solução, hoje a gente consegue ajudar, né? Existem as cirurgias reparadoras, existe esse trabalho, então a gente vai conseguir sempre ressignificar todo esse tratamento e que, porque elas entendam que elas também não estão sozinhas nessa etapa, que é muito difícil, não é fácil, né? Muitos maridos às vezes abandonam as mulheres nessa etapa. Eles abandonam. Abandonam. É inacreditável, né? É inacreditável. Não sabe lidar com... Ou seja, a mulher é só um corpo. É muito triste. Entende? É muito
o ser humano, aquela alma, aquele espírito é só um corpo. Né? Então, assim, elas vão enfrentar muitas coisas, às vezes elas não vão sentir apoio, às vezes nem dentro de casa, sabe? Mas para que elas busquem ajuda, né? Às vezes até uma ajuda com psicólogos, então, ajuda psicológica amigas, é muito importante? Muito nisso. importante, muito importante. Você percebe diferença nas pacientes que chegam, que têm ajuda psicológica e quem não tem? Sim, é muito diferente. É muito diferente, assim, a aceitação do processo, porque não é fácil, né? Não. Eu falo que a gente consegue ter empatia de se colocar no lugar, mas a gente nunca vai saber, porque não é a gente que está passando por aquilo. Exatamente. Né? Então, assim, é um processo muito difícil e eu acho que sempre tem que, sim, buscar ajuda. Eu entendo que não é fácil, né? Para muitas pessoas não têm acesso, muitas vezes, a essas ajudas, mas hoje em dia... Você não consegue, através do SUS, do Estado, essa ajuda psicológica? Muitas vezes não. Muitas vezes elas não vão ter. Como falta, né? Como falta. Hoje, aqui em Araçatuba, tem alguns grupos de mulheres também, tem... de apoio umas às outras, alguém que já passou por isso. Isso. Né? Normalmente as cidades têm, né? Importante, se ela tá passando, buscar grupos assim, porque elas vão falar a mesma língua, né? Sim. Vão entender vai estar num lugar, né? No ambiente certo, onde elas vão falar e as pessoas vão entender. Então, buscar também assim, por esses grupos. Eu costumo ver assim que quem sentiu a mesma dor costuma se identificar com o outro que está passando por essa dor. Sim. E que essa pessoa que passou por essa dor consegue entender melhor e passar um apoio melhor do que aquela pessoa que não passou por aquilo. Sim. Porque sabe o que às vezes até muitos, enfim, pessoas em casa... ela perde a mama, ela perde a areola. Mas você tá bem. Você tá viva. Você tá viva, agradece, sabe? Mas não entende o quanto isso impacta realmente. Mas eu te pergunto, você passou por isso? Exatamente. Você que tá com o teu seio perfeito e tal, pode até estar caído, isso não é problema. Né? Mas tá aí. Tem as duas mamas com a areola, tudo direitinho. Você tá assim? Pois é. Né? Por isso que eu falo assim que porque eu falei no começo que o seu trabalho é um trabalho que eu tiro o chapéu para você, né? Obrigada. E eu espero que você continue dando essa alegria, esse recomeço para muitas mulheres, né? E continue com essa satisfação que você tem de fazer o que você faz. Né? É um trabalho muito gratificante, né? Eu falo que é um trabalho que a gente trabalha com propósito, né? De realmente ajudar as pessoas, então é muito, muito especial mesmo. Você não tem que ser um pouco psicóloga também? Tem. Tem muito. E a gente se emociona muito, né? Então... como é que você faz para não... por exemplo, o oncologista, eu acho que ele tem que se blindar, né? Porque se ele perde muitos pacientes, se ele for surtar, né? Se for aquela pessoa que vai ficar depressiva, que vai surtar, ele não serve para aquela profissão, né? Sim. Você também vê, apesar de que você é a pessoa que vai dar uma vida nova para aquela pessoa, ela já passou, ela já operou, ela já muitas vezes já se curou, ou a maioria das vezes já se curou, mas preciso... O que é preciso para não se envolver a ponto de sofrer a dor ou ficar com depressão por causa daquelas pessoas? Olha, das histórias que vêm até você. Eu acho que tudo é um processo, né? Quando eu comecei, a minha primeira paciente, ela chorava de um lado, eu chorava do outro. E a gente vai entendendo também, né, como vai lidando com isso. Acho que é só a prática mesmo de estar ali no atendimento. Mas entender que o nosso trabalho realmente vem para transformar, para ajudar ela. Claro que não tem como não se emocionar, não tem como muitas vezes você se envolver, né? Mas eu acho que é realmente um processo ali do dia a dia mesmo, sabe? Do atendimento. Não tem uma receita para isso. Eu acredito que não tem uma receita. Você aprende com cada
pessoa que você pega, eu acho que você vai aprendendo, vai ficando Sim. mais forte. E é aquela etapa que elas já chegam, elas contam tudo, elas vão compartilhar como foi pra elas, né? Elas se sentem ali acolhidas, então entende que o que ela fala eu tô entendendo, porque eu atendo pacientes, né? Então elas gostam de compartilhar a história. Mas é difícil não se envolver. A gente tem que sabendo lidar ali, né? Você falou de grupos que Sim. tem, né? E onde que essas pessoas que estão passando por isso vão encontrar esses grupos? Olha, muitas vezes elas encontram até na prefeitura, né? Uhum. Das cidades, grupos que às vezes têm o apoio Ou da às vezes prefeitura. no hospital mesmo também, né? No centro de oncologia. Isso, no hospital. Muitas vezes elas vão se conhecendo ali dentro, né? Uhum. Eu acredito que o hospital é a prefeitura. E rede social também, né? Às vezes pode pesquisar grupos próximos. Amor, eu só tenho que dizer que você, fora essa sua simpatia, né, esse seu jeito pra cima de ser maravilhoso, né, as pessoas têm um dom, né, cada pessoa tem um dom diferente. No mundo, eu digo assim, não há ninguém que nasça sem um dom. Às vezes você apenas não encontrou o seu. Sim. Né? E assim, esse dom que você tem, essa profissão que você escolheu e de repente você se descobriu nessa profissão, foi se aperfeiçoar e eu acho que é uma coisa divina, porque você dá alegria, você dá um recomeço e um propósito de vida de novo para as pessoas que passaram por uma coisa tão difícil que é um câncer de mama. Né? Eu só quero que você continue cada vez mais desse jeito que você é e ajudando cada vez mais pessoas. E muito obrigada por ter vindo conversar comigo aqui. Eu que agradeço a oportunidade e também para falar, né, para mais pessoas sobre esse trabalho, para que mais pessoas conheçam. Hoje eu estou em Araçatuba, mas a gente tem alunas formadas. Hoje eu estou com aluna formada em mais de 8 países, então muitas vezes a paciente não vai conseguir chegar até a mim, mas a gente direciona uma aluna próxima. Todas são super qualificadas para atender. Então agora você já sabe, né, que aqui em Araçatuba, eu, por exemplo, eu não sabia. Né, eu achava que só em grandes centros eu fosse encontrar uma profissional que faça isso. Então agora você já sabe que em Araçatuba tem, né, uma pessoa extremamente qualificada que pode ressignificar a sua vida. E até semana que vem com mais um Histórias com Mônica Gullião.